No século XX, um grande empresário norte-americano com dependência etílica procurou Jung objetivando auxílio. Ele saiu dos Estados Unidos e foi para a Suíça e permaneceu 1 ano na companhia de Jung. Regressando aos Estados Unidos, em pouco tempo ele teve uma recaída. Muito frustrado, visto ter ficado 1 ano sem o álcool e em pouco tempo se viu novamente imerso na adicção. Ele regressa para a Suíça e confidencia a Jung sua recaída. Jung fitou em seus olhos e lhe disse: as técnicas mais avançadas em psicoterapia foram aplicadas em seu tratamento. Se houve uma recaída, isso mostra que as técnicas para o seu problema foram ineficazes. O seu caso não tem solução. Aquele homem ficou desesperado, pois ele estava diante do maior psicoterapeuta vivo na época. Ele ficou extremamente frustrado e Jung se despediu daquele homem, cabisbaixo, taciturno, desesperançoso ante a sua dependência etílica. Porém, antes dele embarcar, Jung lhe disse: há apenas uma esperança para o seu problema. Apenas uma luz no fundo do túnel. Será necessário para você se recuperar, você experienciar um despertar espiritual genuíno. O homem voltou para os Estados Unidos refletindo em tais palavras. E em pouco tempo, ele identificou um grupo conhecido como o Grupo Oxford, onde as pessoas se reuniam para orar, jejuar, meditar, buscar o grande mistério. E em meio a esse grupo, este homem vivenciou o que Jung chamou de despertar espiritual genuíno. E a sua vida foi transformada. A partir desse momento, ele se viu livre da sua compulsão etílica. Sua vida ganhou um tempero do desconhecido. Sua vida foi modificada em todos os aspectos. A sensação que ele tinha é de ter experienciado um novo nascimento. Curiosamente, Jung percebeu que, assim como Freud havia afirmado que a nível consciente existe uma ilha, o ego, ele percebeu que a nível inconsciente existe uma região abissal, profunda, que é o self. O homem permanece em sua ignorância, identificado com essa ilha, o ego. Mas quando ele acessa o self, essa dimensão beatífica, essa dimensão oceânica do ser, ele consegue reconfigurar todo seu aparelho psíquico. É interessante que William James, um grande psicólogo norte-americano, em sua célebre obra
a variedade das experiências religiosas mostra que inúmeras pessoas tiveram a vida transformadas radicalmente em meio a um despertar espiritual. Pessoas que estavam desenganadas pelos médicos, pessoas imersas em múltiplas compulsões, dependentes químicos, dentre outros, que por meio do despertar deram uma mudança, realizaram ou experienciaram uma mudança substancial em suas vidas. Maslow, semelhantemente a James, realizou uma vasta pesquisa objetivando compreender o que fazia as pessoas prósperas multidimensionalmente, e ele pôde compreender empiricamente que essas pessoas que eram abundantes, que eram ricas, não apenas na matéria, mas eram realizadas a nível de alma, interiormente plenas, haviam passado por um despertar espiritual. Infelizmente, a grande maioria está tão absorta em sua ignorância que às vezes só tem um vislumbre desta realidade, um leito de morte. Alexandre o Grande, por exemplo, com 33 anos, queria conquistar o mundo. Depois de uma festa, ele ficou profundamente enfermo e começou a sentir que os seus dias sobre a face da terra estavam se findando. Ele reúne os seus generais e confidencia aos mesmos que sentia que ele estava morrendo. E naquele momento ele fez 3 pedidos. O primeiro, que os médicos transportassem o seu caixão. O segundo, que os seus bens fossem esparramados no decorrer do cortejo fúnebre. E o terceiro, que as suas mãos fossem colocadas para fora do caixão. Um dos generais chegou para Alexandre e lhe perguntou o motivo. Por qual motivo tu fazes esses pedidos inusitados? E Alexandre respondeu: eu quero que os médicos transportem o meu caixão, para que todos saibam que os médicos, embora destinados a cuidar do corpo, eles não podem impedir a morte. Que os meus bens sejam esparramados no decorrer do cortejo, para que todos vejam que tudo aquilo que aqui conquistei, aqui será deixado, e que as minhas mãos sejam colocadas para fora do caixão, para que todos compreendam que de mãos vazias eu vim e de mãos vazias eu retorno. Compreenda que nessa travessia o mais importante é você compreender aquilo que é imperecível, atemporal, sem princípio de dias e sem fim de existência. Pois, se não tivermos esta percepção, canalizaremos toda a nossa energia naquilo que é perecível, naquilo que é efêmero, naquilo que é transitório, naquilo que é fugaz, naquilo que é ilusório. Uma vida, ela só ganha sentido, ela só se torna plena multidimensionalmente quando descobrimos a realidade que somos. É quando acessamos aquilo que Jung chamou de self. O apóstolo Paulo, sabiamente, chama esta mesma realidade de Cristo. E ele diz: Cristo, que é um princípio, é meu Senhor e meu Salvador.
Cristo é uma consciência, é a consciência búdica. E quando a mesma é experienciada, ela se torna o meu Senhor, Kyrios no grego, o meu dono e meu Salvador. Pois é por meio da consciência crística que somos salvos de uma vida de mediocridade, de uma vida normótica, zumbificada e anestesiada na ignorância. Mas para que isso aconteça, para que esse upgrade evolutivo se realize, é necessário um despertar. Jung, em dada ocasião, disse algo de grande relevância. Quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. Compreenda que é por meio do despertar que nos harmonizamos à nossa lenda pessoal, ao nosso Dharma, ao nosso propósito existencial. E a partir desse momento, a vida, ela ganha cor, sabor, tempero, uma alegria, um êxtase, uma bem-aventurança indescritível em palavras. Ramana Maharishi disse algo indelével. Não há nada a ser conquistado, apenas ignorância a ser removida. Que estas singelas palavras iluminem os olhos do vosso entendimento e ampliem os horizontes da sua compreensão. E que você jamais esqueça que a vida, ela só se torna significativa mediante um despertar espiritual genuíno. Que o Eterno vos abençoe.